Estamos de volta para o quarto bloco da Sabatina com Gilberto Natalini, candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Verde. Envie sua pergunta, é politica@gcn.net.br. Começamos esse quarto bloco com Melissa Toledo. Candidato, no bloco anterior, o senhor disse que escola sem computador é um absurdo. O censo escolar de 2013 ele mostrou que nas escolas de São Paulo, apenas 12,5% contam com bibliotecas com um livro por aluno. Se faltam livros, como que as escolas serão equipadas com computadores? Comprando livro, comprando computador. Eu acho que tem que cumprir a função que o Estado tem. Se não tem livro, tem que comprar os livros, tem que arranjar. Parece uma coisa tão óbvia, mas são 12,5% apenas de escolas. Os recursos virão do orçamento do Estado, é questão de prioridade. É questão de prioridade. Ou seja, se você enxuga a máquina, se você estanca o desperdício, se você estanca a roubalheira, você arruma dinheiro para comprar livro. Você pode ter certeza disso. É questão de maneira de governar, entendeu? E tem recurso. São Paulo tem quase 200 bilhões de reais de orçamento. Tem muita verba também do Ministério que você pode buscar e você pode fazer parcerias. Agora, o que não pode é faltar livro na escola e nem faltar computador. Aí eu acredito, quer dizer, a implantação dos computadores é progressiva. Você não vai, do dia para a noite, colocar computador em todas as escolas ao mesmo tempo. Você vai num processo de implantar. Agora, precisa fazer isso aí. Isso tem que ser feito. Mesmo porque muitos livros hoje estão dentro dos computadores. Você pode ler, tendo computador, você lê o livro. Eu mesmo, às vezes, leio livros, não é tão gostoso como pegar o livro na mão, mas é possível você ler obras clássicas que estão dentro da internet. Então, se você tiver o computador, é meio caminho andado para o aluno entrar na internet e ler o livro ali. É possível fazer isso. Então, isso é uma questão de gestão. É uma questão de gestão. É possível fazer, eu tenho certeza que é possível. Eu conheço locais que fazem, eu conheço municípios que fazem, muito mais pobres. Tem que ter vontade de fazer. Candidato, o senhor citou na resposta a questão da roubalheira. Gostaria de falar com o senhor em relação à questão da segurança pública. Uma das propostas... Você casou bem as perguntas aí. Uma coincidência. Uma das propostas do senhor é a questão da reforma penitenciária. Quais são as bases desta reforma e como o senhor pretende implementá-la? Olha, São Paulo é o estado brasileiro que tem mais presos, não é? São 500 mil no total no Brasil, e em São Paulo quase a metade dos presos estão aqui, porque construiu penitenciária e botou gente para dentro. Mesmo assim tem uma fila enorme de mandatos de prisão para ser feito. Eu acho que a gente teria aí também uma questão da justiça, quer dizer, é do Poder Executivo e o Poder Judiciário, tem que trabalhar junto para modernizar a maneira como você faz a avaliação dos processos. Tem muita gente que está lá, já podia estar fora. Tá certo? Ainda está lá. Tem, por exemplo, a questão do trabalho. Eu estava conversando com o coronel Zé Vicente, que é um exímio especialista em segurança pública, um homem de bem, um homem probo, digno e conhecedor. E ele estava dizendo, é muito difícil fazer o preso trabalhar. Talvez seja, né? Mas talvez também o tipo de serviço que ofereça para o preso não seja o adequado para o preso executar. Então, eu sou favorável a que as pessoas que estão presas trabalhe. Eu acho que o trabalho ele recupera, ele dignifica a pessoa, ajuda na recuperação. Então, as nossas propostas para o sistema tem que humanizar o processo e tem que também, além de tudo isso, é necessário que o governo tome os celulares dos chefes do crime organizado que comandam as suas quadrilhas de dentro dos presídios. Né? Como é que você pode ter moral para conversar com o sistema penitenciário se o sujeito de dentro, eu já vi na fotografia, até em televisão, mostrando um chefe do crime organizado comandando toda a arruaça lá na Grande São Paulo através de um celular. Então, moralização do processo, combate à corrupção, tá certo? É inadmissível que um preso de alta periculosidade, dentro da cadeia, se comunique para fora com a sua quadrilha por um celular. Isso o governador tem que tomar esse celular. O governo tem que tomar, não é possível que essa pessoa tenha mais força do que o governo do estado de São Paulo. E o que a gente vê é isso. Ontem, não sei se vocês viram a reportagem, um criminoso lá procurado, etc e tal, né, matou o outro e tal, foi preso. Então, aí o delegado pegou, o cara saiu pela porta da frente da delegacia. Eu fiquei envergonhado, tá certo? Então, essas coisas na segurança pública parece uma coisa pequena,
Não são pequenas, não. Se a gente não começar a agir nisso, nós nunca vamos dominar a criminalidade. Franca e a região vai estar à mercê do crime. Por quê? Porque o criminoso, ele transita como um grande empresário, só que com a metralhadora na mão matando gente. O senhor defende o endurecimento das penas, uma revisão no Código Penal? Prisão perpétua, de repente? Olha, eu defendo, eu acho que as leis brasileiras, elas precisam ser revistas. Eu defendo sim, eu acho que existe muitas formas da pessoa escapar do seu crime. E ao lado disso, existe também muita morosidade para aquele pequeno crime que poderia até ter uma pena alternativa, nem precisava ocupar uma vaga no presídio, fica lá, anos e anos lá, o processo não corre e a pessoa fica lá pagando como se tivesse feito uma grande coisa e não fez. Então eu acho que tem que sim que mexer na legislação, inclusive na legislação para menores. Entendeu? A gente não pode que um garoto de 17 anos que faça um crime bárbaro, que ele fique lá num períodozinho, seja solto e volte para fazer outro. Entendeu? Eu não sou a favor da diminuição da maioridade penal, mas eu sou a favor de uma severidade maior nas penas. Entendeu? Porque o que está acontecendo aí é muita liberalidade. E aí está havendo um exagero na questão e um aproveitamento dessa liberalidade. Eu sou favorável a fazer uma profunda revisão, sim, nas leis brasileiras, diminuir a quantidade de recursos. Quer dizer, não é antidemocratizar o processo, não é ser um governo fascista, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cidadão é cidadão e bandido é bandido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos tratar da mesma forma um cidadão e um bandido. É a maneira que eu penso. Eu tenho certeza que os meus companheiros, os meus colegas do Partido Verde também pensam dessa forma. Candidato, o senhor também fala, quando fala em segurança, em maior integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Completamente. Como é que se daria essa integração em termos práticos? Quem é o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Governador do Estado. Quem é o comandante da Polícia Civil do Estado de São Paulo? O governador do Estado. Eles são duas pessoas? Não, ele é uma pessoa só. E ele tem que comandar os seus comandados. Delegado, senta aqui. Coronel, senta aqui, ó. Nós temos um problema aqui, assim, assim. Eu quero vocês trabalhando junto. Nada de um ficar dando tiro no outro. Eu não vou admitir isso. E nem desmoralizando, jogando. Prende a viatura da PM, deixa aí 3 horas. Isso nós não vamos admitir. Então tem que ter uma integração. Nós não vamos integrar do ponto de vista jurídico, porque isso depende de Brasília. Mas eu sou favorável para que o governo de São Paulo jogue todo o seu peso político para ter uma integração de polícia no Brasil. Uma integração verdadeira, constitucional. Agora, enquanto isso não vem, tem que ter um comando único para funcionar. Porque o que a gente vê é uma disputa infeliz. E aí é o dinheiro gasto de duas maneiras para fazer a mesma coisa, às vezes se competindo. Eu já vi casos de um solapando o outro, atrapalhando para o outro não acertar, porque a competição não precisa disso. O crime é um só. As polícias têm que agir. Eu vi o governador ontem anunciando uma coisa que já deveria ter anunciado há muito tempo. Né? Lá, aquela central. Porque no nosso programa, se você viu, são 4 Is. Né? Integração, integridade, impacto, e tem o 4º I, que é o integração, integridade, impacto, inteligência. Primeiro item, nós temos que ser mais inteligentes do que o crime. Nós temos que ser mais inteligentes do que o crime. Não pode o Estado, como São Paulo, ser mais via reboque da astúcia dos bandidos. Então, investimento em inteligência é você fazer prevenção, etc. e tal. Integração, já falei. Integridade é o seguinte, né? Um investigador de polícia ganha 3, 4 mil reais. Se ele chega numa delegacia com uma BMW de 300 mil reais, tem alguma coisa errada. Ou ele ganhou uma herança, ou ganhou na loteria, ou de onde saiu aquela... Entendeu? Então, integridade. Nós não podemos admitir níveis de corrupção muitas vezes insuportáveis. Tem muito policial, a maioria é gente que trabalha, decente, que se dedica. Mas, você sabe como é, né? Quando a coisa se confunde, atrapalha todo mundo. Então, e impacto é o seguinte, é você agir realmente por impacto.
porque o crime age por impacto. Quando ele quer infernizar as grandes cidades, ele planeja o impacto e faz a coisa de uma forma organizada, que a população fica até dentro de casa. O Estado também tem que agir dessa maneira. Candidato, para a gente diversificar um pouquinho mais os assuntos, uma das propostas do seu plano de governo é o enxugamento da máquina pública. O senhor defende a redução de 24 para 16 secretarias e a eliminação de 5.000 cargos de indicação política. Como que o senhor pretende implementar essa reforma administrativa? Implementando, chegando ao governo com o plano. Por exemplo, Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Energia volta a ser uma só. Gestão e Planejamento volta a ser uma só. Existem vários modelos, várias maneiras que você pode fazer de você somar secretarias, né? Eu pretendo, por exemplo, uma ideia que nós estamos amadurecendo, que está bem amadurecida, uma secretaria de infraestrutura, para cuidar dos grandes temas de infraestrutura do Estado. Né? Porque, na verdade, a infraestrutura é transporte, é logística, essas coisas que são, às vezes, grandes obras. Hã? Tem um minuto. Isso. Então, está falando de infraestrutura. Isso. Então, veja só, nós pretendemos reunir essas secretarias numa secretaria de infraestrutura com um secretário competente, tem muita gente competente, para poder economizar máquina, fazer uma racionalidade administrativa no Estado. Então, nós vamos propor e, se chegarmos lá, vamos fazer. Olha, e o mundo político, que me desculpe, dirigente de escola, regional de escola, tem que ser de carreira. Não pode ser indicado pelo deputado A, deputado B, porque o partido A, porque o partido B apoiou o governador, e aí a pessoa não sabe nada e está ali, porque eu falo, ninguém me tira daqui porque o deputado não deixa. Não, senhor, vai ser de carreira. Se a pessoa é competente, vai. Se não for, me desculpe o mundo político, né? Nós não podemos mais ficar nessa situação de ficar agradando a B ou C e as crianças não aprendem na escola. Isso, obrigado, isso tem que acabar. Chegamos ao fim deste bloco. Daqui a pouco vamos voltar com o penúltimo bloco dessa sabatina com Gilberto Natalini, candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Verde. Não sai daí que a gente volta já.